Olá! Nesse vídeo, falaremos sobre métodos e técnicas para a coleta de dados. Métodos e técnicas para a coleta de dados são um conjunto de procedimentos que garante a confiabilidade e a fidedignidade das informações coletadas em uma pesquisa. Mas qual é a diferença entre métodos e técnicas? O método é um entendimento mais amplo sobre como o processo de coleta de dados deve ser realizado. Todo método contém algumas diretrizes básicas que orientam o pesquisador durante a busca pelos dados de sua pesquisa. A escolha das técnicas para a coleta desses dados deve ser feita de acordo com essas diretrizes. As técnicas são procedimentos de natureza mais prática, ou seja, são instrumentos utilizados pelo pesquisador para a coleta de informações durante a pesquisa. O método, por ser um procedimento mais amplo, que define as diretrizes do processo de coleta de dados, comporta a utilização de várias técnicas, conforme veremos a seguir. Existe um grande número de métodos e técnicas para a coleta de dados. Seria impossível conhecermos todos em apenas um vídeo. Por isso, escolhemos alguns dos métodos e técnicas mais utilizados para conhecermos melhor. O método do estudo de caso parte de um pressuposto simples. Podemos conhecer a realidade a partir do estudo aprofundado de um ou de poucos casos que a compõem. O estudo de caso consiste, portanto, na análise sistemática e detalhada de um único caso selecionado pelo pesquisador. Como vimos anteriormente, várias técnicas de coleta de dados podem ser utilizadas em um único método. No exemplo do estudo de caso, dentre as técnicas mais utilizadas estão as entrevistas e os grupos focais. A técnica da entrevista aposta na interação entre pesquisador e pesquisado para a obtenção de informações. O entrevistado é instigado, por intermédio de perguntas, a expor sua visão sobre os temas de interesse da pesquisa. As entrevistas podem variar de acordo com seu grau de estruturação. Dependendo dos objetivos da pesquisa, pode ser mais proveitoso perguntar diretamente ao entrevistado aquilo que se deseja saber. Esse tipo de entrevista é chamada de semi-estruturada. Em outros casos, é mais produtivo deixar o entrevistado falar livremente, com a menor intervenção possível do entrevistador. Essas são as entrevistas não estruturadas. Já na técnica do grupo focal, a aposta para a obtenção de dados está na interação entre os pesquisados. O grupo focal funciona da seguinte maneira. Um número limitado de pessoas selecionadas pelo pesquisador se reúne em uma sala com um mediador. O mediador é responsável por estimular uma conversa entre essas pessoas sobre os temas de interesse da pesquisa. O pesquisador coleta as informações que vão surgindo a partir da troca de opiniões que ocorre durante essa ocasião. É importante alertar que, apesar de serem muito utilizadas em estudos de caso, as técnicas de entrevista e de grupo focal não são exclusividade desse método. O método de levantamento de dados, também conhecido como survey, tem como principal diretriz a quantificação dos dados para a compreensão da realidade estudada. Para isso, esse método faz uso de amostras probabilísticas. Mas o que são amostras probabilísticas? Quando experimentamos um sanduíche, não precisamos comê-lo por inteiro para saber se ele está gostoso. Bastam algumas mordidas e já podemos definir se ele está do nosso agrado ou não. A amostra probabilística parte de um princípio semelhante a esse. Para conhecer uma realidade social, não é preciso entrevistar todas as pessoas que a compõem. Podemos conversar com apenas alguns membros que representem a realidade que queremos estudar. Esse conjunto restrito e representativo de membros é a amostra probabilística. Essa amostra é construída por um conjunto de cálculos estatísticos que garantem com alto grau de segurança que o conjunto de membros escolhidos representa a população total em estudo. Depois de definida a amostra investigada pelo survey, é hora de coletar os dados. O uso da técnica do questionário é bastante comum para essa tarefa. Isso ocorre pois questionários facilitam a quantificação dos dados coletados. Assim como na entrevista, o questionário também utiliza a interação entre pesquisador e pesquisado para a obtenção de informações. A diferença está no grau de estruturação muito maior do questionário. Ao contrário da entrevista, o questionário deve ser igual para todos aqueles que forem pesquisados. Isso é feito com o objetivo de comparar os resultados após o processo de coleta. Outra diferença é o uso das questões com respostas fechadas. Nesse tipo de questão, o pesquisador, além de indicar a pergunta para o pesquisado, também fornece alternativas de resposta. Cabe ao entrevistado encaixar sua resposta dentro das possibilidades oferecidas pelo questionário. Agora que você conhece alguns métodos e técnicas de coleta de dados, que tal colocá-los em prática? Bom trabalho e boa sorte!